Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos hoje continuar refletindo sobre o quinto motivo, no capítulo 5. Por que eu devo me consagrar? Nós já vimos até então os quatro primeiros motivos que devem nos motivar a querer viver verdadeiramente essa devoção, essa consagração, essa entrega à Santíssima Virgem. Na última reflexão, nós iniciamos já o quinto motivo, que fala que essa devoção é um caminho fácil, né? São Luís ele fala que essa devoção é um caminho fácil, é um caminho curto, é um caminho perfeito e é um caminho seguro para chegarmos até Deus. Na última reflexão, nós iniciamos esse quinto motivo já falando que é um caminho fácil. E fácil por quê? Porque apesar das cruzes, apesar do sofrimento, Nossa Senhora ela adoça, ela nos auxilia nesse caminho. E quem é que pode dizer que não tem sofrimento, né? São Luís ele chega até a falar que é bem verdade, ele fala aqui no parágrafo 154, é bem verdade que os fiéis servos da Santíssima Virgem, porque são seus grandes favoritos, recebem dela as maiores graças e favores do céu, isto é, as cruzes. São Luís, ele até coloca como as cruzes sendo favores e graças que nós recebemos do céu. E por que que ele fala isso? Porque Jesus veio até nós e ele escolheu o que para nos salvar? Ele escolheu a cruz. Então, também através do sofrimento, através da oferta do nosso sofrimento a Deus, à Santíssima Virgem, que nós vamos nos santificar. E aí ele continua, mas sustento que são também os servidores de Maria que levam estas cruzes com mais facilidade. É, E aí nós vamos continuar, entendendo por que que São Luís, ele diz que essa devoção é um caminho curto. E nós vamos hoje refletir dos parágrafos 155 até o parágrafo até o parágrafo 168. Então São Luís fala, essa devoção é um caminho curto. Por que que ele se refere a um caminho curto? É, e ele fala, porque nós avançamos em pouco tempo de submissão e dependência a Maria, mais do que em muitos anos nós vivendo de acordo com a nossa própria vontade. Então, quando nós nos entregamos à Santíssima Virgem, nós crescemos em santidade, nós crescemos no amor a Deus, nós crescemos na graça a Deus, na graça de Deus, muito mais rapidamente do que se nós estivéssemos pautando a nossa busca e a busca de santidade, que me refiro, por nós mesmos, sem entregar nada a Maria. Então, essa devoção é um caminho curto de santidade. Continuando aqui, que essa devoção é um caminho perfeito, e porque São Luís, ele diz que essa devoção é um caminho perfeito, e ele vem explicar. É um caminho perfeito, aqui no parágrafo 157, é um caminho perfeito para ir e unir-se a Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e santa de todas as criaturas. E Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. Então, por que que é perfeito? Porque tudo que Deus faz é perfeito. E como São Luís aqui ele repete várias vezes, é perfeito porque Jesus quis trilhar esse caminho. Ele quis trilhar até nós o caminho passando pela Santíssima Virgem. E ele escolheu o mais perfeito de todos os caminhos, tendo em vista que ele poderia ter escolhido qualquer forma para vir a nós e para nos salvar. Se ele escolheu esse caminho, trilhando e passando pela Santíssima Virgem, porque este é o melhor dos caminhos, é o mais perfeito de todos. Então, a exemplo de Jesus, eu trilhando esse caminho, eu vou trilhar também o caminho mais perfeito. É, eu gostaria de ler aqui um trechozinho do parágrafo 157, já no finalzinho, que São Luís fala, é por Maria que, se bem que sejamos nada, porque não somos nada pelas nossa própria, nossa própria vontade, nosso próprio mérito, não somos nada, podemos tornar-nos semelhantes a Deus pela graça e pela glória. Então, por Maria, nós podemos nos assemelhar a Deus pela graça e pela glória. Vejam que esse pela graça e pela glória, porque nós não temos, obviamente, natureza divina, assim como Maria também não tem. Mas a nossa
semelhança a Deus, assim como a semelhança de Maria a Deus é pela graça que Deus deu a Maria, concedeu a Maria e que ela concede àqueles que escolhem por livre e espontânea vontade serem servidores dela. E aí São Luís coloca, dando-nos a ela tão perfeita inteiramente, que nada sejamos em nós mesmos e tudo nela sem receio de nos enganar. Então é um caminho perfeito, porque não há por que ter medo ou pensar que não seja a melhor forma de nós chegarmos a Deus passando por Maria. E aí ele termina essa partezinha sobre o caminho perfeito, e São Luís ele reafirma que Jesus veio pela primeira vez através de Maria. Foi o caminho mais perfeito que ele escolheu em sua primeira vinda, e na segunda vinda, a qual nós cremos, né? A igreja crê e afirma, nós rezamos isso, professamos a nossa fé no credo. Na segunda vez, ele também virá pelo mesmo caminho que veio a primeira vez. Ele também virá por Maria. A primeira vez, Jesus veio de uma forma silenciosa, oculta, e Maria ficou ali. Mas da segunda vez que ele vier, ele vai vir, como ele fala aqui, ela virá e será, a segunda vinda será gloriosa e retumbante. Mas também através de Maria Santíssima, né? Como ela diz, inclusive, nas aparições de Fátima, que no final, o seu imaculado coração triunfará. E é isso que nós cremos, meus queridos irmãos, sobre o grande valor dessa devoção, o grande valor e a grande importância de nós estarmos também unidos a Maria. E aqui, para finalizar e não me alongar, São Luís finaliza esse quinto motivo no capítulo 5, que ainda não terminou, ainda refletiremos mais sobre ele, ainda temos mais alguns motivos que nos devem levar a esta consagração. Mas para finalizar essa parte, essa devoção é um caminho seguro, né? Já vimos que ele é um caminho fácil, um caminho curto, um caminho perfeito e, por fim, um caminho seguro. E por que seguro, né? E São Luís aqui ele coloca que esta é uma devoção muito antiga, muito mais antiga do que a que ele mesmo escreveu aqui no livro, e que vários padres e várias pessoas, e ele vai citar aqui, vocês vão ler, não vou me alongar, não vou me deter a isso, mas vocês vão ler dos parágrafos 159 até o 163, ele cita várias pessoas que mesmo antes dele já trilharam esse caminho de escravidão, de uma entrega inteira à Santíssima Virgem. Mas ele finaliza falando que essa devoção é um meio seguro para ir a Jesus, e ele fala isso no parágrafo 164, porque pertence à Santíssima Virgem, e lhe é próprio de Maria nos conduzir a Jesus Cristo, assim como compete a Jesus nos conduzir até o Pai. Então, São Luís afirma que é próprio de Maria nos conduzir a Jesus, assim como é próprio de Jesus nos conduzir até o Pai. Então, é uma missão dela, uma missão dada por Deus, a Nossa Senhora, para nos conduzir até Ele. Então, é um caminho seguro. E aí ele reafirma aqui também, já no parágrafo 165, não houve até hoje, nem haverá nunca criatura que nos auxilie mais eficazmente do que Maria, do que ela nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito vos comunicará, pois ninguém fica cheio do pensamento de Deus, se não for por ela. Então, é um caminho fácil, é um caminho curto, é um caminho perfeito, e é um caminho seguro que nos leva até Jesus Cristo, porque Maria é o molde mais perfeito e mais seguro. Se nós queremos buscar essa vida com a maior intimidade com Jesus, nós podemos trilhar vários caminhos, como inclusive foi falado na reflexão de ontem. E vários caminhos, de certa forma, podem nos levar até Deus. E aqui eu não estou colocando, né? Entendo que não é Jesus, é o caminho. O caminho é Jesus, o fim é Jesus. Mas nós podemos trilhar várias devoções. Mas através de Maria, nós vamos ter esse caminho mais fácil, mais encurtado, mais perfeito, mais certo, mais seguro, de chegarmos até Deus, né? De chegarmos até o nosso fim último, que é a santidade, que é o céu. Então, que reflitamos sobre isso, reflitamos sobre a nossa entrega, como está a minha entrega? Eu estou entregando meus pensamentos à Nossa Senhora, eu estou entregando o meu agir à Nossa Senhora, eu estou entregando o meu trabalho à Nossa Senhora, eu já estou começando a fazer esse exercício de entrega,
a Maria. Se não, meus irmãos, que busquemos na oração essa força e essa graça de tudo entregarmos a Ele. E fiquemos com Deus, tenhamos um bom dia e que Deus abençoe, Nossa Senhora abençoe a nós e as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.